Fábio, beleza? Sou o Iago aqui do Cuiabá, Mato Grosso. A nossa dúvida é assim, estamos pegando alguns peixes para se alimentar e muitos dos peixes estão com ovos. E isso não é a nossa região do Cuiabá. Várias outras regiões estão tendo vídeos circulando sobre isso. Peixes que estão com os ovos, vários tipos de peixe, pacu, pintado, tudo. A nossa dúvida é essa. O que pode estar acontecendo? É a falta da chuva? Pouca chuva? Os peixes não estão subindo para desovar? Qual é o nosso risco futuro? Ou o ideal seria prolongar mais um mês para a abertura da pesca, para não ter um risco maior lá na frente? O que está acontecendo? Essa é a nossa dúvida. Obrigado, Fábio. Olá, Iago, da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigado pela sua pergunta, que por sinal muito pertinente. Todo ano eu recebo este tipo de indagação. Fábio, abriu a pesca e peguei um peixe que estava cheio de ovo na barriga. Não teria que ficar fechada por mais um mês? Calma, meu amigo, calma. Não é bem por aí. No caso da pergunta do Iago, ele tenta fazer algumas correlações, como por exemplo, o atraso no período das chuvas, que por consequência pode ter atrasado a reprodução dos peixes, né? Se o período de defeso não deveria ser estendido, e ainda os possíveis impactos disso para o meio ambiente. Para lhe dar uma resposta bem completa, faz-se necessário considerar alguns fatores. É comum haver certa confusão entre piracema e período de defeso. Piracema é o processo de natação dos peixes rio acima como parte do processo reprodutivo. Somente as espécies reofílicas, ou seja, aquelas que precisam nadar contra a corrente, na intenção de queimar energia e então dar um start nas gônadas reprodutivas, é que realizam a piracema. Os ciclídeos, por exemplo, que aí entra o tucunaré, o porquinho, o cará, não realizam a piracema. Enquanto que período de defeso envolve a época em que os peixes se reproduzem, sejam eles reofílicos ou não. Como o próprio nome já sugere, tem a finalidade de proteger as espécies que encontram-se no período reprodutivo. Espera-se que 80% dos peixes se reproduzam dentro do período de defeso. Só que peixe não usa relógio, peixe não usa calendário. E é aí que entram dois fatores muito importantes: o regime de chuvas e o fotoperíodo. Para os peixes tropicais, como é o caso aqui no Brasil, o regime de chuvas e o fotoperíodo são importantíssimos para a reprodução. O fotoperíodo nada mais é do que o tamanho do dia, da hora em que o sol nasce à hora em que o sol se põe. E isto muda de um dia para o outro. Sabemos, por exemplo, que o dia 21 de junho, quando começa o inverno, é o menor dia do ano, enquanto que 21 de dezembro, quando começa o verão, é o maior dia do ano. E isto, para os animais e plantas de um modo geral, tem uma implicância muito grande. A partir dos meses de setembro, outubro, por exemplo, os dias vão ficando maiores e a temperatura também vai se elevando. Aí junta-se o início das primeiras chuvas. Enquanto que o aumento do tamanho do dia e o aumento da temperatura implicam num start inicial, num sinal natural inicial, tipo assim: olhem peixes, se preparem que o período reprodutivo está perto. Ora, mas então o correto seria termos um período de defeso proporcional ao regime de chuvas para cada ano. Sim, só que na prática isto não é tão simples assim. Primeiro que poderia envolver certa dúvida por parte dos pescadores quando é exatamente que irá fechar a pesca e quando que irá abrir a pesca. Porém, esta é uma questão que eu considero contornável, até porque os meios de comunicação que temos hoje em dia são bastante eficientes para esse tipo de situação. Um outro fator que esse sim me preocupa mais seria de ordem financeira, já que durante o período de defeso
faz-se necessário pagar aos pescadores profissionais, que teoricamente estão impedidos de pescar, o seguro defeso, e isto envolve alguns milhões de reais. Portanto, é necessário avaliar com cautela quando se pensa em estender os períodos de defeso. Por fim, o Iago pergunta que tipo de impacto negativo isto pode trazer para o meio ambiente. Meu amigo, tenho a lhe dizer que este atraso do período reprodutivo dos peixes não representa qualquer impacto para o meio ambiente, muito menos a pesca de vara e anzol ou iscas artificiais. O que realmente está acabando com os peixes dos nossos rios é a pesca de rede e tarrafa justamente no período de defeso. Isso sim tem feito um estrago considerável. Portanto, de nada adianta todos esses fatores teóricos que eu apresentei, todas estas correlações de mensagens do ambiente para os peixes, se na prática não tivermos uma fiscalização efetiva durante o período de defeso. Portanto, se estamos realmente preocupados com os peixes dos nossos rios, devemos cobrar melhor conscientização das pessoas, bem como também uma fiscalização ambiental mais eficiente durante o período de defeso. Muito obrigado pela sua pergunta, fico à disposição para responder outras, e você que ainda não se cadastrou no canal, não esqueça de se cadastrar, bem como ativar as notificações. Um forte abraço e bora lá pescar! Olha o tamanho do baita, cresceu na sua terra! Hora de volta a casa.